Paz, meus queridos, bom dia. Vamos ter mais um dia de devocional, meditar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é viva, é eficaz, tem resposta. A palavra do Senhor nos ensina como devem ser nossas atitudes diante do dia a dia que enfrentamos, como devem ser as nossas atitudes diante da tentação, diante das armadilhas do inimigo. E hoje vamos meditar na palavra do Senhor que está em Mateus, no capítulo 4, no versículo 1 a 11, onde fala da tentação de Jesus. E nós sabemos que a tentação é uma realidade que todo crente em algum momento pode passar. Uma situação que todo cristão poderá se deparar. Não existe ninguém que seja completamente imune à tentação, pois até mesmo Jesus, o homem perfeito, foi tentado. A resposta à tentação não é tentar negá-la, mas enfrentá-la à luz da palavra de Deus. Nós vamos hoje meditar nessa palavra e ver como Jesus enfrentou a tentação e derrotou Satanás. Nós vamos ver a sutileza com que o diabo chegou e começou a tentar o Filho de Deus num momento de extrema carência e necessidade física, pois ele estava no deserto há dias e como o Filho do Homem o derrotou a dizer não a cada uma das suas propostas. Sabemos que a vitória de Jesus também é a nossa. E por isso é tão importante eu e você analisarmos como Jesus venceu esse deserto. Pois com esses aprendizados, todos os desertos que nós vamos passar, e pode-se dizer que muitas vezes o deserto também pode ser um trabalhar de Deus. E então todos os desertos de tentações na sua vida serão vencidos. Existem sim momentos na nossa vida em que realmente é bastante complicado. E foi exatamente esse momento que Jesus vivenciou. Porém, mais uma vez o inimigo foi derrotado e a glória e a majestade do Senhor Jesus reinou mais uma vez. Acompanhe aí na sua casa. Abra sua Bíblia e vamos ler Mateus 4, 1 ao 11. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, pelo Espírito. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, lhe disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem que te guardem, e eles te susterão com as suas mãos, para não tropeçares em pedra alguma. O diabo, usando a palavra, incita Jesus à desobediência. E Jesus respondeu-lhe: também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto.
Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Nós vemos que o diabo quer dizer para você: cadê seus passos de fé? Você não é filho do Deus amado e está aí abatido, triste, desanimado? Cadê o sobrenatural na tua vida? E você vai responder: eu amo a Jesus e comigo Ele está. Eu o louvo porque eu estou vivo. Isso sim é sobrenatural, ter vida, vida com abundância. Mesmo que em certos momentos eu e você possamos passar por algum deserto, por algum problema, por alguma dificuldade. E nós vamos ver que aí ele tentou Jesus para que ele fosse saciado, para que ele fosse, o próprio demônio fosse celebrado e notado. A realidade da tentação. Nós vemos que isso é uma realidade humana. Devemos levar em conta esse fato bíblico e teológico incontestável de que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Como Deus não poderia ser tentado, mas como homem, mesmo sendo ele perfeito, sim, podia ser tentado. Como nos fala em João 17. Quando Jesus se fez carne, Jesus não perdeu sua natureza divina, nem tampouco os atributos da sua divindade, mas como diz a própria palavra de Deus em Filipenses, ele abdicou de seus privilégios, ele abriu mão dos seus privilégios e então, como homem, ele foi tentado em todas as coisas, assim como nós, porém não transgrediu, não pecou. À luz da palavra nós podemos ver que a tentação de Jesus foi real, muito real e não apenas uma encenação, uma história. O homem perfeito, Jesus, foi tentado em tudo, mas não pecou. E nós vemos que Lucas revela que Cristo foi conduzido pelo próprio Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, como nós lemos ali no início, no versículo 1. Jesus, em sua condição humana, foi capacitado pelo próprio Espírito Santo para enfrentar Satanás. O mesmo ocorre comigo e com você. Nós temos que pedir revestimento espiritual, orar, jejuar, para que sejamos revestidos pelo Espírito Santo, para nós vencermos todas as armadilhas de Satanás. E a vitória de Jesus sobre a tentação também que é a nossa. Alicerçado nele, venceremos. Jesus, o homem perfeito, venceu a sedução do pecado com oração, com a palavra e por andar no Espírito. Todos os que estão em Cristo podem sim também vencer a tentação, se fizerem tal qual como Jesus, andar em oração, com a palavra e no Espírito. Jesus, como homem perfeito que era, precisava enfrentar a tentação em sua condição humana e não fazer uso dos atributos divinos como queria o diabo. Como filho de Deus que ele era, que fala a palavra de Deus, Jesus podia usar os atributos da sua divindade para transformar todo aquele deserto em pão. Mas, se assim ele procedesse, negaria totalmente a sua missão de homem perfeito. Quer o diabo estimule o seu apetite legítimo ou não, o seu alvo é sempre o mesmo: colocar tropeços no caminho do servo de Deus, colocar
tropeços na tua vida sentimental, financeira, na tua santidade, no teu relacionamento com Deus. O inimigo quer que você peque e desse modo se afaste da presença de Deus. E nós vemos aqui na palavra que depois de 40 dias de jejum total, Jesus, sem dúvida alguma, encontrava-se debilitado fisicamente. Todo o seu ser precisava ser saciado. Tanto a água quanto o pão são elementos necessários para a manutenção do corpo físico de um homem. Não há, portanto, nada de errado com o desejo de comer, de beber, de alimentar-se. Satanás queria que Jesus visse as coisas materiais do mundo como sendo muito mais necessárias do que as coisas espirituais. Jesus mostra para ele e para todos nós que muito mais importante do que o pão material é o pão espiritual. A palavra de Deus, a palavra revelada, a palavra do próprio Pai falando aos nossos corações. Ainda hoje o diabo usa a mesma artimanha quando ele convence os homens que ter abundância, fartura, prosperidade material no mundo é melhor do que desfrutar da comunhão com Deus. E também nós podemos ver no texto de Lucas no 4, do 5 ao 8, que nós lemos, que o diabo oferece a Jesus o domínio sobre todos os reinos do mundo. De fato, o próprio Cristo afirmou que Satanás é o príncipe deste mundo. Mas o apóstolo João nos diz que o mundo está no maligno. Portanto, o apóstolo Paulo diz que o diabo é o príncipe das potestades do ar. E nós não podemos nos render a ele. E nós vivemos neste mundo caído, com um sistema iníquo, mas assim como Jesus, nós não fazemos mais parte dele. Do momento em que nós aceitamos Jesus em nosso coração como nosso Senhor e Salvador, nós estamos aqui, mas não fazemos mais parte dessas trevas que nos rodeiam. Nossas atitudes têm que ser diferentes, nossas palavras têm que ser diferentes. É lamentável como alguns crentes não apenas vivem de acordo com os padrões desse mundo, mas também ficam totalmente comprometidos com o mundo ainda. Tem prazer no mundo. Tem prazer nas noitadas, tem prazer com os amigos do mundo, mais do que estar na presença de Deus. Facilmente o inimigo os arranca do centro da vontade de Deus. Por trás de todo esse sistema iníquo existe toda uma filosofia de domínio. Esse poder pode estar presente tanto na parte material como na parte espiritual. O inimigo está por trás disso e ele está buscando glória e poder terreno. E muitas pessoas se envolvem neste mundo também querendo glória, poder, fartura no mundo. O diabo sabe que o desejo de ser celebrado, de ser chamado Senhor, de ser importante, visto, é algo que fascina os homens. Satanás sabia que derrubaria Adão se o convencesse de que ele poderia se tornar tão poderoso ao adquirir conhecimento. Adão acreditou que até mesmo poderia ser como Deus. A isca foi lançada e Adão engoliu. Adão caiu na conversa furada do inimigo. O diabo, por certo, acreditava que o mesmo ia acontecer com Jesus, o Filho do Homem. Mas Jesus não se dobrou diante de Satanás.
não se rendeu às propostas, aos desafios. E assim nós não podemos nos curvar diante do inimigo, diante do mundo, diante das ofertas, das propostas que o mundo, que as trevas fazem. E nós sabemos que o diabo não desiste de tentar e tentar. Ele não desiste nas suas primeiras derrotas e ele arrisca tentar Jesus mais uma vez com a frase: se tu és. Mas Jesus está muito esperto e a cada palavra que o diabo diz para ele, Jesus responde com outra palavra da Bíblia. Nós vemos que Satanás tenta derrotar Jesus usando a própria palavra. Quando a palavra do Senhor tem o sentido exato de que o Criador disse, então ele é de fato a palavra dele. E o inimigo, sabendo, tentou se aproveitar da palavra para fazer o nosso mestre tropeçar. Cuidado com as propostas que você recebe, que parecem sem maldade, que parecem boas, que parecem ter um sentido espiritual, mas não tem. E o objetivo é te fazer cair, o objetivo é te fazer te afastar da presença de Deus. Lembre-se que quando vem uma proposta, você precisa orar, jejuar, ter uma resposta de um líder. A Bíblia usada fora de contexto, como fez o diabo, e todas as seitas que ele criou, não é palavra de Deus, mas é uma arma que ele usa para seduzir e enganar os próprios eleitos. É muito cuidado que eu e você precisamos quando vemos alguém manusear a Bíblia. E ele tem que estar sempre a serviço de Deus. Mas o diabo, ele quer ver a queda daqueles que são eleitos. Por isso ele vai tentando uma tentativa após a outra, ele não desiste. Por isso, nós temos que fazer que nem Jesus. Jesus não se dobrou diante dos apelos de Satanás, diante das propostas de Satanás. E é o mesmo que eu e você devemos fazer. Infelizmente, muitos não medem esforços para se exibir. Isso é pecado, sim. Mesmo que isso esteja na esfera religiosa, espiritual. Quem tem que aparecer é Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém, com proposta nenhuma. E é o mesmo que eu e você devemos fazer. Estar centrados na palavra. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto e pronto. As outras propostas não nos interessam. Jesus venceu Satanás no deserto e em todas as outras situações em que confrontou durante todo o seu ministério aqui na terra. Na cruz do Calvário, o Filho de Deus derrotou Satanás de uma forma definitiva, como fala em Colossenses, em Hebreus. E mais tarde o apóstolo Paulo ensinou para a igreja que todos aqueles que se encontram com Cristo também participam dessa vitória. Mas nós não podemos tirar nossos olhos do nosso alvo, o nosso alvo que é Cristo. Pois em Cristo somos mais que vencedores. Mas como cristãos criteriosos, vigilantes, nós não devemos subestimar o mal. Não devemos ficar desatentos. E escute, meus amados, a palavra nos diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo.
Porque não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Revestivos da palavra, revestivos de oração, de jejum, revestivos do Espírito Santo, para que possais estar atentos, firmes e não cair em propostas sedutoras quando o inimigo vem nos tentar. Vão aparecer dia após dia propostas em nossas vidas, mas como diz a palavra, temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus, estar vigilantes, porque o inimigo está em derredor e ele está querendo matar, roubar, destruir nossas vidas, nossa família, nosso ministério. Por isso, fique atento, firme-se na palavra, medite na palavra, ore, persisti em orar, para que estais preparados quando alguma proposta do maligno tentar te seduzir. Deus abençoe você, em nome de Jesus.